nossa conversa hoje, nosso papo, mais uma vez, é com o repórter da Band News FM lá de Porto Alegre, Vicente Medeiros. Vicente, uma ótima noite para você. Mais uma vez, prazer imenso estar conversando com você. E já vou abrir a entrevista, Vicente, perguntando para você. A gente tem acompanhado as informações, o noticiário, Grupo Bandeirantes trazendo todos os dias muitas informações. Qual que é a real situação neste momento da cidade de Porto Alegre e também da região metropolitana? Mais uma vez, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Band. Boa noite, senhores. Prazer novamente estar aqui. Posso dizer que hoje a gente vive a reconstrução. Depois de um mês de maio horrível, um mês de maio tenebroso para boa parte da população, agora a gente vive um momento de retomada. O trabalho ele começa, de forma ainda não tão rápida como a gente gostaria, mas ele vai acontecendo. Tivemos algumas semanas aí de muita limpeza, alguns momentos que a chuva voltou e acabou prejudicando bastante. O caso da segunda-feira, tivemos aí algumas casas de bombas que pararam de funcionar, alagamentos voltaram em alguns pontos de Porto Alegre, trazendo peixes, trazendo lixo, trazendo transtornos aqui para a população, mas a situação agora é reconstrução. Muita gente pensando como vai retomar sua vida, seus negócios, é difícil dizer, mas talvez a rotina, porque muita coisa mudou e a gente não sabe quando as coisas vão voltar ao normal. Tem uma preocupação muito grande em relação à economia. Diversas federações aqui, do comércio, da indústria, estão muito preocupadas porque não aconteceu nada. Foi um mês de maio totalmente perdido, foram 30 dias perdidos. E como vai ser feito, então, os empregos, como vão ser salvos, porque a gente não teve comércio aberto, a gente não teve alimentação, a gente não teve jantar, a gente não teve pessoas consumindo, e agora ser retomado, será que as pessoas vão ter emprego, será que as coisas vão continuar? Então a gente vive esse momento de muita incerteza, mas uma aparente melhora. Eu lembro de todas as vezes que eu entrei aqui com vocês, a situação era sempre muito triste, com muito medo. Agora a gente parece que começa a vislumbrar um futuro, algo melhor, talvez digamos assim, mas dependendo ainda de muito trabalho. Final de semana teve muito sol no sábado e domingo, a temperatura foi agradável, ajudou muita gente a limpar a sua casa, a tentar retomar, e também ajudou as pessoas a saírem, se encontrarem, conversarem nos parques. Então, eu acho, se eu precisasse dar uma palavra, diria retomada. Olá, Vicente. Boa noite. Aqui é o repórter Ed Passos, jornalista de Passos. Sim. Vicente, em cima disso, né, da movimentação da economia, minha pergunta para você é em cima disso. O governo federal apresentou alguma atualização sobre ajuda às famílias, ajuda ao governo do estado? O governo do estado tem se movimentado, tem se mobilizado para ajudar, para movimentar alguma campanha agora que o nível do Rio Guaíba, não sei se a expectativa hoje é que ele subiu, né? Mas enfim, em cima desse clima, como é que tá o governo federal se organizando e também o governo estadual? A gente teve muita chuva na madrugada de hoje e o Guaíba subiu aí 50, 40 centímetros e ele estava abaixo da cota de inundação, ele voltou a subir, o que acabou causando alagamentos. Também tivemos problemas em algumas casas de bombas aqui em Porto Alegre, que auxiliou nos alagamentos, mas o Guaíba já voltou ali para aquela cota de 13,60, que é abaixo da cota de inundação. Então teve o problema da chuva essa madrugada, mas a previsão ao longo da semana não é de chuva, e a gente vê então uma melhora nessa questão de alagamentos aqui do Guaíba. Em relação às ações, acredito que sim, neste primeiro momento. O governo federal, o governo estadual e também as prefeituras têm se movimentado. Algumas pessoas reclamam que não na velocidade necessária, não na velocidade ideal, mas a gente vê, por exemplo, movimentação para a prefeitura em relação a cadastros, para conseguir passar nomes para o governo federal, para conseguir o auxílio calamidade,
aqueles auxílios especiais ali que vão disponibilizar recursos para as pessoas conseguirem recomeçar as suas vidas. Então a gente vê passos acontecendo. Não sei se na velocidade ideal, na velocidade que a gente precisa para uma retomada, mas a gente vê ações acontecendo, esses tipos de programas do governo federal, por exemplo, disponibilizando via Caixa recursos. Iniciou na quinta-feira passada e era feriado, quinta-feira passada, e mesmo no feriado as pessoas já receberam parte dos valores via Pix. Então, as pessoas receberam aquele valor de R$ 5.000 para conseguir recomeçar. Claro que para alguém que perdeu tudo, a economia de uma vida, a herança de pais, avós, 5.000 não é nada. Mas a gente vê que essa largada, ela já acontece. Tem todo um trabalho também para a questão do Minha Casa Minha Vida, auxílios de moradia, aí, disponibilizando alguns valores para conseguir reconstruir, mas ainda em alguns pontos, principalmente Zona Norte, que são comunidades mais humildes, a água ela não recuou totalmente. Então a gente não consegue vislumbrar se esse recurso, por exemplo, para comprar uma moradia, ele vai ser suficiente, porque a gente não sabe exatamente qual o valor do terreno vai estar nesse momento, se vai ter terreno para comprar, se vai ter algum apartamento para comprar. Então a gente vê essas linhas de crédito aparecendo e a expectativa é que neste primeiro momento parece ser o suficiente, mas se no médio e longo prazo vai ser suficiente, eu já não saberia dizer, eu ficaria numa dúvida, porque qualquer prazo, perspectiva que eu possa dar para vocês, eu vou estar cometendo um erro. Por exemplo, eu recordo que há umas 2 semanas, acho que a gente conversou nesse mesmo horário, e tinha uma perspectiva que o Salgado Filho pudesse estar abrindo no mês de outubro. O ministro da Reconstrução para o Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, hoje ele fez uma vistoria junto com o governo estadual, municipal, junto com a Fraport, que é a concessionária do aeroporto. E o que foi dito pós essa vistoria? Que o aeroporto pode voltar a funcionar na segunda quinzena de dezembro. Então, as coisas são ainda, apesar de ter passado já um mês dessa tragédia, ela ainda não acabou, porque a gente não tem a magnitude do que está acontecendo aqui no estado. E por isso, se eu falar que as linhas de crédito são suficientes, eu vou estar cometendo um erro, porque eu não sei o que vai acontecer quando a água realmente baixar, quando as pessoas conseguirem organizar a sua casa e elas talvez perderem o emprego, ou talvez começarem o emprego, e qual é a necessidade. Então, tudo ainda é muito precoce, caso eu diga aqui. Mas, enfim, a gente tem agora essa perspectiva do aeroporto, que antes era setembro, outubro, agora se fala final de dezembro. A Transurb, o nosso... tipo a CPTM em São Paulo, que liga os municípios da região metropolitana aqui em Porto Alegre, o trem que liga as cidades. Esse ano, entre Canoas e Porto Alegre, é um trecho curto, mas que leva aí milhares de pessoas. Esse ano ele já não vai voltar a funcionar. Perspectiva para o ano que vem, mas não sabe em qual mês de 2025. Então, ainda tem muito trabalho para cá. Vicente, a gente percebe que nas suas palavras, no seu tom de voz, e você parece ser... você é um repórter bastante calmo quando vem trazer as informações, a gente vai acompanhando dia a dia, é um repórter que tem bastante calma para trazer as informações. E a gente percebe nas suas palavras que realmente já há um certo alento, mas ainda aquém daquilo que a gente pode esperar. Agora, eu queria mudar um pouquinho só de assunto ainda com toda essa situação, mas falar um pouquinho sobre a saúde. Hoje a informação de que muitas unidades básicas de saúde foram alagadas, muitas delas tiveram equipamentos destruídos, obviamente, por tudo isso que tem acontecido. Uma das grandes preocupações que nós temos aqui na região sudeste do país é com relação à dengue. E os números, o Brasil hoje atingiu uma marca histórica, é o país com maior número de casos de dengue no mundo. Argentina vem em segundo lugar, Paraguai vem em terceiro lugar, mas o Brasil é um país que tem realmente uma preocupação muito grande com a dengue. E esse mosquito parece que, nesse ano, resolveu sofrer metamorfoses diferentes. Porque nós estamos aí num período muito frio e os casos vão aumentando e bastante. Você tem
informações de casos de dengue aí no Rio Grande do Sul. A gente sabe que uma das principais preocupações por aí é a leptospirose. Mas com relação à dengue, há essa preocupação também, Vicente? Antes da enchente, a gente já tinha essa preocupação em relação à dengue. O Rio Grande do Sul nunca foi um estado que, na série histórica, vai ter lá 2015, nenhum óbito, 2017 vai a 5 óbitos, 2020, não foi um ano, não, 2022, que foi um ano muito preocupante, foram 66 óbitos. Antes da enchente, já se tinha preocupação em relação à dengue aqui no estado. Por exemplo, o número da Secretaria Estadual da Saúde eram de mais de 200 óbitos antes da enchente começar. E sempre teve os alertas em relação à preocupação, porque, enfim, muita água, essa água que por mais vai recuando, ela fica em alguns pontos. Demorou para voltar a fazer frio, foi fazer frio no início de maio, logo passou começou a chuva, logo depois da chuva, ali pelo dia 14, 15, começou a fazer frio. Então, o Rio Grande do Sul já enfrentava um problema muito sério, o pior do momento da série histórica, de dengue. E isso se agravou, pode se agravar ao decorrer deste ano, mas o alento a temperatura caiu bastante. Hoje 12 graus, a gente vai ter uma madrugada de 9 graus, o que dificulta a questão do mosquito. Mas sim, aqui no Rio Grande do Sul, como todo o país, a dengue é um problema. A dengue estava sendo monitorada e seguiu sendo monitorada com a questão das enchentes. E o governo do estado tem feito a atualização e tem reforçado que a dengue, apesar de tudo isso que a gente está vivendo, dos problemas e de outras doenças, a dengue ainda é um problema. Então, sim, se acontece o monitoramento, se fazem os alertas em relação à doença. E muito se preocupa também a questão da dengue, às vezes na confusão de sintomas com outras doenças, em função da leptospirose, em função de gripes. Então, as unidades de saúde, os profissionais de saúde estão sendo orientados a não descartar no primeiro momento e avaliar o paciente conforme sintomas, quando eles começaram, para conseguir chegar num diagnóstico mais assertivo, para que não ocorra problemas assim de, daqui a pouco eu achar que é uma leptospirose, daqui a pouco ser uma dengue, uma outra doença. A gente teve, sim, principalmente unidades de saúde, pronto atendimentos alagados. Hospitais de campanha foram instalados em alguns pontos de Porto Alegre, principalmente nas regiões mais afetadas, como a Zona Norte de Porto Alegre. Tem hospitais de campanha em parceria com o Exército e também com o governo do estado, foram colocados aí para conseguir suprir essa demanda. Quando eu comentei de retomada, a questão dos serviços públicos também, a gente viu hoje um dia de muita limpeza também nessas unidades de saúde e um trabalho que vai ser muito árduo para evitar o risco de reabrir esta unidade e essa unidade acabar causando uma contaminação com os utensílios por parte dos pacientes. Então está sendo feito um trabalho muito forte, muito focado, para conseguir, assim que possível, conseguir realizar o atendimento, mas o atendimento com cuidado para que, enfim, outras doenças não apareçam. Então, tem sim o problema da dengue aqui. Tem a leptospirose, que chegamos a 8 óbitos. Alguns casos estão sendo monitorados aqui, possíveis casos, outros já foram descartados. A dengue, a gente tem mais de 200 óbitos, se não me engano, são 205 na última divulgação do governo estadual. E segue esse monitoramento aí das unidades de saúde alagadas. Os hospitais de campanhas foram colocados em regiões próximas para conseguir prestar esse atendimento à população. Tá certo. Vicente Medeiros, direto de Porto Alegre. Agora, não vou perder a oportunidade. O Campeonato Brasileiro foi retomado, vamos falar um pouquinho de esporte, tentar falar um pouquinho de esporte. O Campeonato Brasileiro foi retomado, o Grêmio fez um jogo importante na casa do Coritiba, né, no Couto Pereira, e uma festa emocionante. Acabou perdendo no final de semana pro Bragantino, é verdade, mas o jogo anterior, se não me falha a memória, pela Libertadores, fez um jogo importante e com o torcedor do Grêmio comparecendo em peso. Isso é muito legal, a gente começar a ver que as pessoas também tentando retomar essa parte, a parte da alegria. O Internacional ainda está tentando se remontar, voltar a ser aquele Internacional que a gente conhece, mas obviamente
tudo é muito compreensível, a retomada desses clubes é muito compreensível. Agora, você já tem alguma informação sobre a retomada das obras para que sejam liberados, por exemplo, o estádio Arena do Grêmio, ou ainda a Arena Beira-Rio, ou as equipes devem continuar mandando seus jogos fora do estado? O Inter me parece que tinha fechado um acordo com o Juventude para mandar jogos também lá na casa do Juventude, lá no Alfredo Jaconi. Enfim, você tem alguma informação dessa reconstrução dos estádios? O Grêmio até esse final de semana tinha divulgado mais fotos em que a água tinha recuado mais ali na região da Arena do Grêmio. A Arena do Grêmio foi uma das últimas regiões em que a água recuou. Próximo ali também o bairro Sarandi da Arena, que ainda segue bastante alagado, então ainda tem essa preocupação lá na zona norte de Porto Alegre. Mas a Arena do Grêmio não divulgou qualquer prazo para retomada do serviço dos jogos lá na Arena do Grêmio. O Grêmio evita falar em prazos. O prejuízo milionário, a princípio, mas ainda não foi totalmente contabilizado. Também na região da Arena do Grêmio, é uma região mais afastada e que anteriormente não tinha uma região da cidade ali esquecida e que acabou se tornando o comércio, que criou muita força em função da Arena, e tem muita preocupação por parte daquela população quando os jogos podem ser retomados, porque parte da economia dos bares, dos torcedores que viviam ali, dos açougues, porque o gaúcho gosta de fazer muito churrasco antes do jogo, eles são muito preocupados, porque a Arena não tem nenhuma data. Não se fala, por parte do Grêmio, data para retorno dos jogos na Arena. Já por parte do Internacional, o prazo otimista hoje estamos no dia 3, são mais 60 dias para conseguir retomar a plena operação no Beira-Rio. Não tem mais água lá no entorno, a situação já está normalizada, mas os danos foram muito grandes em toda a estrutura do estádio Beira-Rio, prejuízo também com uniformes, com a estrutura, mas o Internacional fala numa perspectiva otimista em mais 60 dias longe de casa para conseguir retomar a pleno o funcionamento do estádio Beira-Rio. Arena, a gente não tem nenhuma data a respeito. Tá certo. Vicente Medeiros, direto de Porto Alegre. Vicente, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar conversando com a gente aqui na Band FM Sorocaba. Obviamente, microfones, o canal sempre aberto para trazer informações, tudo que está acontecendo aí em Porto Alegre. E a gente continua torcendo muito pela população de Porto Alegre. Afinal de contas, nós sabemos de toda a dificuldade que os nossos irmãos aí no Sul têm passado e só nos resta realmente torcer e muito para que vocês retomem economicamente, retomem a normalidade da vida o quanto antes. Obrigado mais uma vez, uma ótima semana para todos vocês aí e sucesso. E a gente espera, obviamente, sempre você participando junto com a gente. Obrigado, senhores. Obrigado a disponibilidade de conversar com vocês. Vou estar sempre disponível, só me chamar. Muito obrigado à solidariedade do espaço e até uma próxima e bom trabalho.